Estou aqui de cara limpa para fazer a resenha desta base da Adversa. É a base líquida mate, tá? E eu vou ler aqui a embalagem, tá? Dela. E diz que é uma base de média cobertura, com acabamento mate, com a formulação oil free, ou seja, não tem óleo na composição, que é bom para peles oleosas. E que ela permite construção de camadas. E que, no caso, a cobertura vai depender da construção de camadas que você for fazendo com o pincel. E ela é 100% vegana. Então, vamos falar da embalagem. É uma embalagem bonitinha, as cores são bem vivas, são bem, assim, atraentes, né? E aqui, a saída da base, tá? A embalagem é dessas mais normais de base que a gente vê no mercado. E eu gosto, geralmente quando eu tô fazendo maquiagem eu já aplico direto na pele, quando eu tenho essa saída aqui. Mas aqui eu vou colocar primeiro aqui na plaquinha. Eu já coloquei um pouco aqui porque eu tinha gravado um stories, mas ele não publicou. Então eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem a consistência da base. Ela é uma base grossinha, tá? Ela é média, na verdade, não é grossa, mas ela não é aguadinha. Agora, eu vou aplicar esse hidratante da Nivea. De um lado eu vou aplicar o hidratante, de outro eu não vou aplicar o hidratante. Só vou passar o protetor solar pós-hidratante. Então, gente, eu passei o hidratante deste lado. E olhem como a pele tem um viço, ó, aqui, ó. E tá mais pegajosa do que desse lado, ó, que tá mais sequinha e não tão viçosa. Agora, eu vou aplicar a base. Eu vou colocar um pouco aqui na plancheira. Eu já tinha colocado um pouquinho aqui, mas como já passou um tempo, eu decidi não aplicar ela porque já faz um tempo que tá aqui. Então eu vou aplicar esse outro pouquinho aqui que eu vou colocar, tá? Vocês já viram que a consistência dela é uma consistência boa, não cai. Eu vou aplicar com pincel de gato e depois vou fazer o acabamento com a esponjinha. Então, gente, eu acabei de fazer a aplicação. Eu passei o pincel língua de gato e depois eu esfumei com essa esponjinha, tá? E, olha, ficou esse resultado aqui. Ficou um acabamento muito bom. A base ficou com um acabamento muito bom. Até porque a esponjinha ajuda nesse acabamento. E com relação à cobertura, eu não acho que ela tenha uma cobertura média. Tá de média pra leve. Vocês viram que ela não cobriu aqui toda a minha vermelhidão. Eu acho que é uma boa cobertura. Até porque atualmente a tendência é não usar bases muito pesadas. A tendência é usar bases mais leves, que valorizem mais a pele e que tape todas as imperfeições. Eu deixei a base, a pele absorver a base, ela já secou um pouquinho. Eu vi que ela não oxidou, e se oxidou foi só um pouquinho. E esse é o acabamento que ficou, tá? E agora a gente vai ver a diferença do lado que a gente passou o hidratante e do lado que a gente não passou o hidratante. Esse foi o lado que eu passei o hidratante. Então você vê que a base ela ficou mate, mas ela ficou com um viço, ó. Você vê que a pele ela tem um glowzinho.
E desse lado, a pele ficou mais fosca. Ficou um mate mais seco, ó. Agora eu vou construir camadas. Eu vou construir camadas desse lado. E desse lado eu não vou construir camada, pra gente ver a diferença na cobertura da base. Agora eu vou pegar mais um pouco da base e aplicar deste lado. E em seguida eu vou fazer o acabamento com a esponjinha, como eu fiz anteriormente. Agora, como eu não quero que a esponja tire o acabamento, eu vou pegar um pouco de base na própria esponja e venho fazer o acabamento. Porque eu quero que essa cobertura ela fique mais alta. Então, eu acabei de fazer o acabamento com a esponjinha. E claramente nós conseguimos ver que sim, a base ela permite a construção de camadas e ela ficou com uma cobertura maior do que desse lado que tá só com uma camada. E assim, agora eu vejo, na minha opinião, que agora sim a base ficou com uma cobertura de média para alta. Aqui, pra mim, ela tá com uma cobertura leve. Agora eu vou fazer o teste da água. Vou jogar algumas gotículas de água no meu rosto e ver como a base reage. Então, claramente, quase tomei um banho. Então, aqui no espelho, aí eu acho que na câmera não dá pra ver, mas a base parece ser resistente à água. E quando tem contato com a água, a base ela dá uma leve esbranquecida, ela muda um pouco de cor. Vamos ver se a base volta a cor. Ó, vocês estão vendo que ficou mais branquinho aqui, ó, aonde pegou a água? Após eu vir com a esponjinha e esfumar e tirar a água, a base ela volta a cor normal. Agora eu venho com esse papel limpo e vou fazer o teste da transferência. Gente, olha, não transferiu nada, 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 nada. É realmente uma base super mate. Olha, eu vou pressionar aqui bastante. Agora que eu pressionei bastante, saiu um pouquinho aqui, eu acho que por causa da água, que eu já fiz o teste da água antes do teste da transferência. Vamos para finalmente, que essa resenha já ficou muito grande. Mas, gente, é isso mesmo. Não tem como eu fazer uma resenha e não apresentar pra vocês os testes, a aplicação da base. Porque senão aí eu chegaria só com os resultados e vocês não saberiam como eu cheguei a determinada opinião sobre o produto. A base tem uma consistência boa, não transferiu. No teste da água, ela foi resistente à água, no entanto, ela esbranqueceu um pouco aonde ela teve contato com a água. A marca diz que a base apresenta uma cobertura média. Na primeira vez que eu apliquei, eu vi que a primeira camada que eu apliquei, eu vi que ficou com uma cobertura leve. No entanto, nós temos que levar em consideração que eu fiz acabamento com a esponjinha. E a esponjinha, ela tira um pouco do produto. Quando eu apliquei a segunda camada, e isso a marca diz que a base permite a aplicação de camada, ficou com uma cobertura de média para alta. E eu gostei bastante. No entanto, quando você constrói a camada, ela começa a marcar linhas de expressão. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas ela começou a marcar linhas de expressão. Então eu penso que ela é uma base mate. E aí eu passei só a base. Se eu for passar um pó, ela vai ficar muito mate. Então, para que você use essa base, se você for comprar, eu sugiro que você hidrate muito a sua pele e, se possível, use sem pó, porque ela é uma base mate e ela sim permite usar apenas ela com um corretivozinho nos olhos só. Eu particularmente vou preferir usar ela apenas com uma camada,
porque eu estou gostando muito dessa vibe de fazer uma pele mais skin glam, uma coisa mais natural. E vejo que ela dá uma cobertura bem natural. E aqui, se eu passar um bronze hidratante, ela vai me dar uma pele viçosa e não vou precisar passar pó nela pra selar, porque ela já é uma pele, uma base bem mate. Então, no entanto, eu não vou tentar fazer uma pele com ela muito pesada, muito carregada, porque eu sei que ela vai começar a marcar a pele, ela não vai ficar com uma textura legal se eu colocar muito produto em cima dela. Bom, pessoal, essas são as minhas impressões pessoais sobre a base, tá? Tudo a partir dos testes que eu fiz aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar compilar e colocar num vídeo. Então, muito obrigada!